Fala, Tanaka, e o fundo mais queridinho, e eu estou me referindo à Bolsa de Valores, o MXRF11, o Maxi Renda, acabou de anunciar que vai cortar dividendos. O que significa isso para o cotista do MXRF11 e quanto eu tenho que investir para receber R$ 1.000 por mês? Tanakão, e o fundo imobiliário mais queridinho dos Tanakas da Bolsa de Valores é o MXRF11 e ele acabou de anunciar que vai sim ter esse corte de dividendos. Mas quando será que o Tanaquinha vai começar a receber? E essa só é uma das notícias do MXRF11 que acabou causando na Bolsa esse ano. Além de cortar dividendos, ele também está negociando feito uma vaca doida na Bolsa de Valores. E mesmo depois do corte de dividendos, ele negociou 2 milhões de cotas, o que fez com que a B3 questionasse o BTG. Maninho, tô vendo aqui que o bagulho tá muito volátil. O que está acontecendo aí? Se você olhar no gráfico, de fato tem bastante volume rolando aqui no MXRF11. E aí, obviamente, o BTG respondeu como quase todos os questionamentos feitos pela B3, que também não sabia de nada, né? Quase todo mundo fala isso. Fala, mano, não sei o que tá acontecendo não, velho. O pessoal tá comprando feito umas vacas doidas aqui e ninguém tem controle algum. E é sempre essa a resposta. Mas isso vai se tornar cada vez mais normal. Afinal de contas, o MXRF11, como eu falei para vocês, é o fundo imobiliário mais queridinho e está fazendo emissão feito uma vaca doida também. Acabou de fazer uma nova emissão e, modestamente, ele estava querendo captar 800 milhões de reais, só que ele captou 1 bilhão de reais. Acabou colocando um outro lote de 200 milhões. Então, esse ano, só esse ano, ele já captou 1,7 bilhão de reais. Então, vai ser cada vez mais normal ter essa maior negociação no MXRF11. Por que que ele é um dos mais queridinhos? E a resposta está nesse gráfico aqui, é o preço. E foi somente isso, Tanacão. Ele que foi criado lá em 2012, ele atingiu 1,1 milhão de seres humanos, Tanaquinha, investindo nele, justamente por conta do seu preço, que tem a base 10. Fundos imobiliários, basicamente, via de regra, tem dois tipos de fundos, um base 100 reais e outro de base 10 reais. E se você levar em consideração que nos fundos imobiliários a maior parte dos investidores são pessoas físicas, obviamente que quanto menor é o preço, é mais acessível, porque 10 conto, o cara vai lá, deixa de tomar a cachaçinha, deixa de comprar o seu vaporzinho e vai lá e investe 10 conto nesse fundo imobiliário. E por isso ele cresceu muito o número de investidores, justamente por conta desse seu preço mais barato. E o objetivo do fundo, né, também via de regra, depois vocês vão ver que não é bem assim, ele visa alocar 80% do seu PL, patrimônio líquido, em CRIs e outros 20% em permutas financeiras. Eu vou te mostrar que não é bem assim essa divisão, mas o grosso é isso, né? Tipo, esse objetivo seria esse. Porém, ao meio do caminho, ele é bem dinâmico, então ele é um fundo ativo e bem dinâmico que faz com que acabe dando mais uma diversificada. Hoje a alocação do fundo está 77% em CRIs, 13% em FII, 6% em caixa e 5% em permutas financeiras. E aí você olhando o portfólio todo também, a gente tem uma distribuição de 70% atrelado ao IPCA e 30% ao CDI. E você vê essa evolução aqui, porque sempre o jogo muda, né? Não dá para você ficar de olho fechado no mercado financeiro, porque os cenários bases vão mudando. Então lá atrás, o que deveria ser mais alocado em pós-fixado, porque a taxa de juros ia começar a cair, acabou sendo feito aqui. Então ele tinha mais pós-fixado aqui, CDI, e isso foi diminuindo ao longo do tempo para ele ter a maior parte agora em IPCA+, visto que o cenário base até então, até uns 2, 3 meses atrás, seria que de fato a taxa de juros só ia cair e os investimentos pós-fixados ficariam menos interessantes do que o da inflação. E eu estou trazendo essa informação aqui de um relatório do BTG, que eu vou colocar lá no meu grupo do Telegram para você ver até o preço-alvo
do MXRF11. Vai estar um link aqui embaixo também para quem não gosta do Telegram e quem não tem, poder baixá-los também. E antes de mostrar também a rentabilidade da carteira do portfólio, é legal que a maior parte é alocada em CRIs, então é legal você enxergar também, né? Então, ó, é imobiliário residencial, tem outros 22%, tem varejo alimentício, shopping, varejo normal e também no agronegócio. A maior parte dele, como vocês viram, está em IPCA+. Então é legal vocês entenderem também que, apesar de ser CRIs, ele tem uma diversificação interna bastante interessante nos papéis. E outra coisa bastante legal de analisar em relação aos fundos imobiliários de modo geral é o vencimento ou duration de contratos de aluguel, por exemplo, ou de papéis, no caso do MXRF11. E vocês veem que boa parte estão aqui para mais de 2031, o que é bastante legal e interessante porque são coisas de longo prazo. Além de ele monetizando com juros, amortizações e tudo mais, ele também tem mais tempo para poder fazer a marcação a mercado safada, que pode acontecer a qualquer momento, porque esse alarme a gente está dando há bastante tempo e isso ainda não aconteceu. E aí vamos para a rentabilidade agora bonitinha. A gente tem CDI mais 2,64, então essa aqui é uma taxa média de aquisição, né? De IPCA+, a gente tem IPCA mais 8,22 e GPM mais 5, prefixado mais ou menos 10. Não tem, porque cada um é de um jeito, então a gente tem basicamente essa divisão de rentabilidade aqui da carteira. Eu falei daquela captação inicial e que é um fundo ativo também, eu trouxe só um exemplo do relatório da carta gerencial do MXRF11, que é de julho, que é a última que a gente tem, para vocês verem qual é o tipo de operação e como ele consegue também capitalizar bem o fundo, né? Então, primeiro, obviamente, ele tem sempre que comprar bem. Ele comprou o CRI da FGR, comprou também da MRV e desse aqui da Michigan, Tanacão. E também vendeu, né, alienou o CRI do GPA2, Grupo Pão de Açúcar. Então, ele vai fazendo essas compras e vendas pontuais para poder trazer mais dinamicidade, trazer o maior retorno para o acionista. Um detalhe legal é que, apesar de ser um fundo ativo, a taxa de administração dele não é tão cara. Você paga 0,9, então não é nem 1% e também não tem taxa de performance. E antes de entrar nos dividendos, é bom a gente destrinchar também como ele ganha o tutuzinho dele, da onde vem o dinheiro. E a gente vê que receita permuta é 0,053. Aqui a gente tem a receita de fundo imobiliário, a maior parte vem de fato dos CRIs. Depois tem receita com LCI e renda fixa, algumas despesas, obviamente. Esse aqui é o resultado final. Então, obviamente que sempre que você vê ali qualquer resultado MXRF11, porque a maior parte da carteira é em CRIs, isso era óbvio que seria o maior resultado aqui vindo de CRIs também. No fundo imobiliário de CRIs, de papel, é sempre legal você dar uma passada de olho pelo menos nos CRIs que ele está investindo. É só você no relatório gerencial e tem tudo bonitinho, qual é o tipo de papel, duration, taxa, até algumas fotos vocês estão vendo aí no relatório gerencial. Ó, Tanaka, e para você que não gosta de ficar olhando ali fundo imobiliário, o que tem, o que está investido, tem a carteira recomendada também da EQ Research. Vou deixar aqui embaixo, download totalmente gratuito para você. Corte de dividendos foi de 1 centavo somente. Aí você vai falar, Japão, mas nada a ver, meu, só um centavinho aí, dá nada essa bagaça. Mas se você parar a pensar em proporção, são 10% de redução. E se você levar em consideração a inflação ainda em relação aos dividendos do mesmo período de 2023, por exemplo, a gente já tem uma redução de 20 e poucos por cento. Então, é um valor de fato significativo de perda de dividendos. A gente veio de histórico muito bom, inclusive o maior resultado de dividendos de 2023 e 2024. Já deu uma brochadinha, já cortou ali 1 centavo, passou para 10 centavos e aqui o último pagamento foram 0,9 centavos, Tanacão. Então, como eu sei para vocês, o maior resultado foi em 2023, que foi 1,38 de dividendos, que foi lindo e maravilhoso. Já que 2023 foi tão bom assim, Tanacão, como será que vai ser 2024 com os dividendos? Vou te mostrar aqui agora e também mostrar quanto você precisa investir para receber R$1.000 por mês de dividendos isentos de imposto de renda no MXRF11. Primeiro, quanto a gente deve receber de dividendos em 2024? Se a gente olhar a projeção, né, de 10 centavos até o mês 7 e a partir de agora 9 centavos, a gente chega no valor de aproximadamente 1,15. Então a gente deve receber
esse ano de dividendos 1,15, são basicamente 19 centavos a menos que 2023. Agora eu vou te mostrar quanto você precisa investir para receber os R$1.000 por mês de dividendos. Então a gente vai traçar o primeiro cenário, que é se você tivesse investido há um ano atrás. Então a gente pega o preço de fechamento do dia 3 de nove de 2023, os dividendos que ele pagou, que foi aproximadamente 12,28 nos últimos 12 meses, isso dá os R$12.000. Então, para você ter recebido, né, você teria que ter investido 97,723,10 nessa data aqui. Você receberia, então, os R$1.000 por mês, o que dá aproximadamente R$12.000 no ano, perfeito? Conta de padeiro tal, só para vocês terem uma ideia se vale a pena ou não, Tanacão, porque hoje o fundo imobiliário é sempre comparado com uma casa de aluguel, por exemplo. Então, conta aqui no Japão, será que com R$100.000 você conseguiria receber R$1.000 de dividendos comprando uma casa, por exemplo? É só um questionamento, Tanacão, tá bom? Então aqui, se a gente pegar a cotação aqui que eu consegui pegar do último tempo, né, que foi o último dia 1º do 9 de 24, a gente tem uma cotação um pouquinho menor e também um dividendo um pouquinho menor, né, levando em consideração que a gente pode fechar o ano aqui com os 1,15. E para isso você vai ter que ter investido, ou vai ter que investir agora, R$104.000 aproximadamente, para você daqui a um ano receber esses mesmos R$12.000 no ano, que dá aproximadamente R$1.000 por mês. Um outro bônus também que sempre pergunta é quanto rende R$1.000 em MXRF11 atualmente. Então a gente tem aqui R$1.000, né, o valor. Então aqui a gente tem os dividendos de 0,09. Para isso eu tive que comprar 100 cotas e aí isso vai me dar um rendimento de R$9. Então todo mês vai cair nessa conta R$9 aproximadamente, Tanacão. Então vocês veem que não tem mágica. Se eu comprar mais, fazer aquele aporte regular, principalmente em fundos imobiliários, já que a oscilação não é tão grande assim. A gente teve um grande pico pouquinho antes da pandemia e depois disso quase todos os fundos imobiliários é só andando de lado, Tanacão, mas andando de lado, mais de lado do que a dança do serê do pânico. Então, Tanacão, apesar de ter baixado somente 1 centavo, já são basicamente 2 centavos em 2024. E como eu falei, isso representa 20%. Se você botar a inflação, provavelmente vai dar uns 40%. Então é legal você também, como fundo imobiliário, também ser ativo, né? De repente procurar outros fundos imobiliários, que inclusive vão estar lá nesse relatório do BTG, alguns outros fundos imobiliários de papel, inclusive abaixo do valor patrimonial, coisa que o MXRF hoje, por enquanto, não tá. Então é legal que você procure alternativa sempre e faça uma gestão ativa do seu portfólio também. Não custa nada, porque como vocês viram, o cenário econômico é sempre ativo, sempre muda o cenário base, né? Lá atrás teve o Mongol que comentou no canal japonês, falando, nossa, aqui da lista de small caps só acertou uma e acertou demais o que o Moranzid fez. Só que o cenário base, quando ele fez o vídeo, quando ele fez o relatório, era um e agora é outro. E por isso é sempre legal vocês irem acompanhando também, não só a taxa de juros, a inflação, como também as carteiras que vocês investem. E falando nisso, vou deixar aqui embaixo também a carteira recomendada mais uma vez de fundos imobiliários da IK Research, totalmente de graça para você dar uma olhada quais fundos a Carolzita está recomendando. E o Tanaka, que investe em MXRF11, obviamente ele gosta de dividendos perenes, Tanacão. Vou deixar 2 vídeos aqui de dividendos, só que de ações. O primeiro é de ETF gringo, que paga mensalmente, e aqui vão ter os 4 únicos ETFs que pagam dividendos mensais na Bolsa de Valores brasileira também.